Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana, sou aluna de licenciatura em Química pelo IFES. Nessa aula, eu irei ajudar você a relembrar um pouco sobre a história da Química. Então, bora começar? Antes de falar sobre a história da Química, vamos entender o que é a Química. A Química ela é uma ciência que vai estudar as propriedades da matéria. Mas, aliás, o que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, a matéria apresenta massa e volume. Nesse sentido, tudo que conseguimos tocar e medir é matéria. A química ela também vai estudar a composição da matéria e o seu comportamento em reações e também a sua relação com a energia. Apesar de atualmente a química ser uma ciência bem definida, nem sempre foi assim. Ela precisou passar por várias evoluções e descobertas para se alcançar tudo aquilo que nós conhecemos hoje. E foi então que nós chegamos na alquimia. Não é possível falar do surgimento da química sem nos referirmos à alquimia. A alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciência, mistérios, superstições, ocultismo e religião. Não se sabe ao certo quando a alquimia surgiu. No entanto, considera-se que a alquimia se manteve entre os anos 300 a.C. e 1500 a.C. e se iniciou em Alexandria, cidade fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande, na foz do rio Nilo. Assim como ciência oculta, a alquimia revesteve-se de um aspecto bem desconhecido, oculto e místico, sendo uma arte filosófica que busca ver o universo de outra forma, encontrando nele o seu aspecto espiritual e superior. Então, a alquimia ela reunia tudo isso que a gente conhece hoje como magia, bruxaria, e também ela foi muito julgada nos tempos passados por causa dessa relação com o ocultismo e a religião. Bom, na alquimia existem várias crenças, que levaram os alquimistas a realizarem experimentos e pesquisas. Uma dessas crenças era a pedra filosofal, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algum filme muito conhecido, né? Com ela, o alquimista ele poderia transmutar qualquer material que fosse metal em ouro, ou seja, ele transformaria qualquer metal em ouro. E ele pode ser compreendido, essa pedra, como um símbolo para a elevação da consciência. A pedra filosofal e os seus poderes, elas estão relacionados com a transmutação e a vontade de criar que existe dentro de cada ser humano. Ou seja, o ser humano ele acreditava que através da pedra filosofal ele poderia criar outras coisas, se tornar como se fosse um deus, né? Mas de onde que surgiu essa ideia da pedra filosofal? Através de ninguém menos do que Aristóteles, né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre ele. Aristóteles ele acreditava que a matéria era contínua e tudo que existe no universo era composto por 4 elementos principais, que eram a terra, o fogo, o ar e a água, e não formada por átomos, como afirmavam corretamente os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, como a gente vai estudar na próxima aula. Aristóteles ele também associou a cada um dos elementos 2 qualidades opostas: frio, quente, seco e úmido. Por exemplo, a água ela estaria associada a úmido e a frio, enquanto o fogo estaria associado a quente e a seco. Baseando-se nisso, os alquimistas pensaram em como cada um desses elementos poderiam se transformar uns nos outros, se fosse removida ou adicionada alguma qualidade que possuíam em comum. Essas ideias justificaram a tentativa de se obter ouro a partir da combinação de outros metais, né? Com a pedra filosofal, os alquimistas também acreditavam ser possível obter o exilir da longa vida, que permitiria prolongar a vida indefinidamente, que ia permitir que eles se tornassem imortais, né? Apesar desse lado ritualístico e de nunca ter se alcançado esses objetivos que eles tanto lutavam para conseguir, os alquimistas eles foram os pioneiros no desenvolvimento de técnicas de laboratório, como a destilação e a sublimação, que são usadas até hoje, pelos químicos. Bom, após algum tempo, foi no início do século XV que vai surgir o Renascimento, que vai possuir uma doutrina de que nada existe sem uma razão, sem uma explicação racional, e essa doutrina ela seria baseada no experimentalismo. Foi nesse contexto que o modo de pensar dogmático, místico e supersticioso da alquimia começou a ser mudado, por uma nova forma de buscar o conhecimento, através da ciência experimental. Um dos pioneiros na evolução do pensamento científico foi o Paracelso. Apesar de ele ainda estar ligado um pouco à alquimia, ele desenvolveu o que chamamos de iatroquímica, e ele tinha a finalidade de preparar medicamentos para combater doenças por meio de fontes minerais,
Para ele, o corpo era um conjunto de substâncias químicas, né, que interagiam harmonicamente entre si, e que se a pessoa estivesse doente, isso significaria que havia uma alteração dessa composição química, que podia ser eliminada por meio de produtos químicos também. Outros estudiosos que também contribuíram para a quebra da alquimia foram Francis Bacon e René Descartes. Neste ponto, a Renascença ela já passou a tomar corpo, né, e o pensamento científico começou a se desenvolver ainda mais através desses filósofos e desses estudiosos. A busca do conhecimento ela começou a ser baseada na experimentação e no uso da lógica matemática. Antes, na alquimia, para que o conhecimento fosse aceito como válido, né, bastava atender às normas da filosofia. A experiência em si estava fora de questão, e com o Renascimento isso começou a mudar. Outro estudioso que causou uma tremenda reviravolta no âmbito do estudo científico foi o polonês Nicolau Copérnico. Ele propôs que o Sol e não a Terra era o centro do universo, como acreditavam os antigos. Isso causou uma tremenda reviravolta naquela época, né? Mas 2 cientistas foram marcantes nessa transição para a química como ciência, né? Para largar de vez a alquimia. Um deles foi o Robert Boyle, considerado o pai da química, sendo responsável por transformar a alquimia em química através da introdução do método científico. Ele foi um filósofo natural, químico e físico irlandês, que se destacou pelos seus trabalhos no âmbito da física e da química. Ele publicava, né, abertamente todos os detalhes do seu trabalho, e ele defendia o uso de experiência para comprovar os fatos, e ele não aceitava hipóteses só porque eram consagradas, assim como era na alquimia. Foi com essa mudança de pensamento que o século XVII começou, né? Foi nesse século que o iluminismo ele se instaurou e nesse século do iluminismo foi onde a ciência ela começou a se distanciar da religião. E outro cientista que contribuiu para o desenvolvimento da química foi Lavoisier, que ele é considerado o fundador da química moderna. Lavoisier descobriu o oxigênio, explicou a combustão, criou a lei da conservação das massas, lançou o tratamento elementar da química, que é um livro, no qual ele forneceu nomenclatura para 33 elementos. Desse ponto em diante, a química ela já era considerada como uma ciência bem fundamentada e estabelecida, né? Logo, a gente retomou a ideia de que tudo era composto por átomos, né? Havendo uma evolução do modelo atômico e um conhecimento ainda maior da natureza da matéria. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula no site também. Além disso, vários elementos foram descobertos, além de suas propriedades químicas e físicas também, mostrando que, ao contrário do que acreditavam os alquimistas, os 4 elementos, fogo, ar, terra e água, não eram constituintes do mundo. Outro ponto marcante para o desenvolvimento da química foi dado por Dmitri, quando ele descobriu a tabela periódica. E hoje, naquela época, a tabela periódica era muito diferente do que a gente conhecia, né? Como vocês podem ver aqui. O desenvolvimento da química, né, como ciência, ela continua só aumentando ao longo dos anos. Se considerarmos que o marco para o surgimento da química como ciência experimental se deu com os trabalhos de Lavoisier, vemos que a química ela tem pouco mais de 200 anos, sendo ela, então, uma ciência muito nova, o que a gente ainda está descobrindo várias coisas. Hoje temos a química aplicada, né, a grandes indústrias e estudos muito aprofundados sobre o assunto. Então, depois de muito estudar, de muito acreditar e finalmente conseguir separar o ocultismo e o misticismo da alquimia, migrando para a química moderna, nós alcançamos os conhecimentos que temos hoje. Bom, e agora que você já está fera no conteúdo, você vai lá no site para fazer uma rápida avaliação do que você aprendeu aqui. E não se esqueça que a avaliação ela é muito importante para medir seu conhecimento. Então, você pode se sentir à vontade para pesquisar em fontes externas e para rever essa videoaula também. Também aproveite e assista nosso material complementar. É um vídeo muito divertido sobre como a química atuou na sociedade antiga e atua nos tempos de hoje. Um beijo e até a próxima!